Olá pessoal, aqui é o Thiago André e não, esse não é mais um episódio do História Preta. Eu tô aqui para dividir com vocês um trabalho muito especial que a gente desenvolveu com a Audible, o Apartheid Tropical. Nos últimos anos, o História Preta vem contando histórias fundamentais sobre o Brasil e sobre o povo negro. E uma dessas histórias cresceu tanto que virou uma audiosérie original da Audible. Muitos dizem que não existiu apartheid ou segregação no Brasil. Mas em Apartheid Tropical eu te mostro como o Brasil usou suas leis para impedir o progresso da população negra. Como, após a abolição da escravatura, o Estado brasileiro escondeu em suas leis mecanismos sofisticados de segregação racial com o objetivo de eliminar a população negra do país. Até hoje, esse conteúdo estava disponível exclusivo lá na Audible, só para assinantes. Mas, como estamos prestes a lançar a segunda temporada de Apartheid Tropical, a gente conseguiu trocar uma ideia com a Audible e disponibilizar a primeira temporada completamente de graça aqui no História Preta. Espero que você goste desse conteúdo, que é fruto de muita pesquisa e trabalho coletivo. E se prepare, em poucas semanas sai a segunda temporada do Apartheid Tropical, exclusivo lá na Audible, o serviço de audiolivros da Amazon. Vai lá conferir, dá para testar a plataforma de graça e maratonar todo o nosso conteúdo e muito mais. O Rio de Janeiro é uma cidade onde o passado e o presente parecem ocupar o mesmo lugar no espaço. Eu fiquei pensando nisso enquanto eu passava pela Central do Brasil, estação de trem que um dia, como o nome sugere, foi a principal do país. O lugar foi inaugurado em 1855. Mas o prédio atual, que tem arquitetura em Art Deco, tem apenas 80 anos e foi construído nos anos 40 por Getúlio Vargas. Esse prédio que está de pé até hoje e foi testemunha de acontecimentos históricos importantes, foi construído para ser majestoso, monumental, e por muito tempo foi o maior da América do Sul. A torre de 135 metros carrega no seu topo um relógio de 4 faces que podia ser visto a quilômetros de distância, e fazia a vida cotidiana ao seu redor parecer insignificante. Se erguendo imponente e solitário no horizonte, a torre e o seu relógio marcavam o tempo da cidade, e o país inteiro acertava as horas a partir da central do Brasil. Hoje em dia ninguém se importa com a hora do relógio ou com a torre, e o edifício se tornou mais um pedaço do passado que se mistura ao presente. Milhares de pessoas passam por ali diariamente, sem ao menos perceber ou se importar com aquele monumento histórico. Eu fui invadido por esse pensamento enquanto caminhava por ali em busca do passado. Aí, paizão, sabe onde fica a rua Barão de São Félix? Essa aqui da frente aqui? Valeu. É que ali, bem próximo, emergindo no meio dos sobrados antigos, bem lá no alto, está a primeira favela do Brasil, o Morro da Providência, que assim como um relógio erguido na central, nasceu da ação do Estado brasileiro, ocupa um lugar de destaque na paisagem da cidade e se tornou referência para todo o país. Mas com uma diferença: a favela não foi planejada. A favela nasceu da violência, do descaso e do abandono. Bom, para chegar lá na Barão de São Félix, a gente passa aqui por um corredor de vendedores ambulantes, né? Da Estação Central do Brasil. Até lá tem na calçada vendedores dos dois lados, vendendo todo tipo de produtos. Muito parecido com o que era no passado também, mas hoje com muito mais gente, né? Daqui da onde eu tô eu já consigo ver uma das faces do Morro da Providência. A gente já consegue ver bem imponente o Morro da Providência. Que não é um dos maiores morros do Rio de Janeiro, mas que tem uma presença muito forte aqui nessa região do centro do Rio, né? Foi a partir da Rua Barão de São Félix que a primeira favela nasceu. Sua formação se confunde com a trágica história do Brasil e nos ajuda a entender os processos de exclusão e segregação espacial da população negra, no passado e no presente. É que ali naquela rua, há um pouco mais de 100 anos, existia um cortiço gigantesco que abrigava milhares de famílias, principalmente negras, mas que foi destruído pelo Estado brasileiro sob o pretexto de higienização e normatização da cidade. Sem abrigo, abandonadas à sua própria sorte,
aquelas famílias subiram um morro que ficava próximo à rua Barão de São Félix, levando consigo seus sonhos e os restos dos seus pertences. No alto do morro, eles construíram as suas casas com barro a supapo, latas de querosene aberta e tábuas de caixote. Aquele era só o início do que estava por vir. O Estado brasileiro iria pôr em curso um projeto de modernização que deixaria ainda mais famílias desabrigadas na cidade, promovendo à luz do dia a segregação espacial de gente preta e pobre. A favela seria a resposta, o resultado de uma política habitacional que empurrou pretos e pobres para fora do centro da cidade mais importante do país naquela época. O Morro da Providência, a primeira de todas as favelas do país, é uma testemunha viva desse processo, e as marcas desse passado ainda estão presentes na comunidade. Como eu disse, aqui, o passado e o presente ocupam o mesmo lugar no espaço. Meu nome é Thiago André e você está ouvindo Apartheid Tropical, um original áudio. Episódio 2, Cabeça de Porco. Ali no final da rua Barão de São Félix, eu fiz um caminho similar dos desabrigados que ergueram a primeira favela de nossa história. Eu caminhei em direção ao Morro da Providência e subi uma escadaria íngreme, feita de concreto, que fica na lateral da rua Bento Ribeiro, nos leva a um dos acessos de subida para a parte mais alta do morro. A escadaria passa no meio de algumas casas que hoje, diferente do passado, são feitas de alvenaria e não mais de barro e latas de querosene como foi um dia. Mas enquanto as casas mudaram, outras coisas permanecem iguais. Lideranças da comunidade têm lutado ainda hoje por direitos básicos, como fornecimento de água encanada e saneamento básico. Eu estava subindo o Morro da Providência justamente para conversar com uma dessas lideranças. Ô Jura, tem o que além da costelinha? E a gente se encontrou para almoçar no Bar da Jura, que fica na estação desativada do teleférico da Providência. O lugar é uma estrutura enorme, tem um espaço amplo e um pé direito alto coberto. A vista é exuberante. Dá para ver a Baía de Guanabara, a Ponte Rio-Niterói e toda a região portuária do Rio de Janeiro. O Bar da Jura fica lá no fundo da estação. Então o nosso áudio vai ter um som de fundo da vida da favela. Tem linguiça não, né? Eu vou querer linguiça calabresa. E você vai querer? Eu vou querer um frango empanado. Foi assim que eu encontrei uma das principais lideranças do morro. O nome dele é Cosme Philipsen. Philipsen é um sobrenome alemão, porque minha mãe era branca, dos olhos claros, cabelo louro, neta de alemão. Aí a minha avó materna veio para Providência, parece que veio jovem para cá, aí talvez na década de 50. E meu pai era negro, a minha avó paterna veio de Minas Gerais. Minha avó era uma negra bem retinta, parteira, mãe de leite do morro, rezadeira, visitava a Umbanda aqui do Seu Vigor. E aí eu nasci aqui na Providência, meus pais se conheceram aqui. Eu conheci o Cosme em 2021, quando ele virou notícia dos principais jornais, mas não por algo legal. Ele estava participando de uma live sobre a pandemia de Covid-19 nas favelas, quando teve sua fala interrompida por tiros de metralhadora próximo da sua casa. Então isso é uma vergonha para o governo. O que nós temos que fazer no lugar de... Gente, eu vou encerrar aqui. Cosme, a gente entende, tá? Segundo a polícia militar, o tiroteio começou depois de um ataque sofrido por uma patrulha da Unidade de Polícia Pacificadora, a UPP, no Morro da Providência. Para se proteger do tiroteio, Cosme precisou se esconder no banheiro. Quando eu soube disso através do noticiário, eu fui atrás de saber quem era aquele cara que parecia ter minha idade, vivia na mesma cidade que eu, mas tinha uma vida mais dura do que a minha. E descobri que o Cosme é uma importante voz do morro.
um ativista dos direitos humanos e hoje tem atuado principalmente encabeçando o Rolê dos Favelados, que é um projeto de turismo afro-referenciado que desafia os estereótipos negativos relacionados às favelas, levando pessoas para conhecer o morro numa outra perspectiva. Ele começou com isso ainda muito cedo, quase que por acidente. Em 1997, quando a Providência fez 100 anos de existência, o morro fez uma festa com as suas principais instituições, igrejas, associações e projetos sociais. A festa aconteceu bem ali onde a gente estava, que antes de ser uma estação de teleférico, era uma pracinha que recebeu muita gente de fora do morro. Aí um casal de estrangeiros eles me perguntaram se eu poderia levar eles pelo beco do morro. Eu entrei bem nesse beco aqui, na Rua da Grota, fui em direção onde eu morava, na Toca. Quando eu voltei com eles pagaram um picolé para mim aqui na praça. Então meu primeiro pagamento foi picolé. Ele tinha só 8 anos na época. De lá para cá, muita coisa mudou. E hoje, muito mais pessoas querem conhecer a Providência e sua história. E Cosme tem sido um guia, um porta-voz para afastar a Providência dos estigmas associados à favela. Por isso, desenvolveu o projeto Rolê dos Favelados, que leva pessoas para conhecer as favelas e a história de sua gente. E foi isso que me trouxe até ele. Eu queria saber mais sobre a história da Providência, mas não queria só saber pelos livros. Queria poder pisar na primeira favela do Brasil, conversar com seus moradores e entender como o passado tem afetado a vida deles no presente. Eu estou cada vez mais convicto de que o Morro da Providência é um quilombo urbano, ancestral, centenário também, mais do que centenário. Esse mês de novembro agora a gente vai fazer 126 anos com o nome favela, mas antes desses 126 anos já existiam ocupações aqui de ex-escravizados, né, porque a gente data o aniversário do morro a partir de 1897. Mas antes disso tinha acontecido uma remoção de um cortiço chamado Cabeça de Porco, aqui no pé do morro, na Central do Brasil, que muitas pessoas vieram subir para morar, muitos, né, pobres, negros. Lembra do cortiço que eu falei que tinha sido demolido ali perto da Central do Brasil? É dele que o Cosme está falando. Foi ele que deu origem à favela da Providência. O seu nome era Cabeça de Porco, e ele era o maior cortiço da capital federal. Ele era o maior, mas não era o único. Os cortiços foram um tipo de moradia muito popular no Brasil no século XIX, sobretudo no Rio de Janeiro, a capital federal. Não existia favelas, periferias ou qualquer coisa semelhante. Se você fosse pobre, sendo preto ou branco, escravo ou livre, vivendo naquele Brasil, provavelmente moraria num cortiço. Mas desde os tempos da monarquia, a maior parte dos moradores desse tipo de moradia popular eram pessoas pretas. Então não demorou muito para que a elite dirigente do país começasse a ver os cortiços com maus olhos. Bem, Tiago, a gente tem que voltar um pouquinho para conversar um pouco sobre como era a cidade do Rio de Janeiro ao longo do século XIX. Esse é o professor Sidney Chalhoub. Ele foi professor da Unicamp e hoje é professor da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. As minhas pesquisas têm sido a respeito da história do trabalho no Brasil, com foco principal na escravidão, nas primeiras décadas posteriores à escravidão. Além de ser autor do livro Cidade Febril, sobre os cortiços no Rio de Janeiro. O Rio, se nós pensarmos mais ou menos na metade do século XIX, era uma cidade com uma porcentagem grande de população negra. Você tinha 60% da população, um pouco mais, pessoas afrodescendentes. Era a maior concentração de população escravizada em toda a história da escravidão nas Américas, e também era a maior concentração de africanos de diferentes procedências da África em qualquer lugar do planeta. Ao longo do século, uma série de medidas de abolição gradativa da escravidão, leis como a do ventre livre e sexagenário, resultaram num aumento significativo de negros libertos e livres. Esse aumento das pessoas libertas e seus descendentes, pessoas negras livres morando na cidade,
e o hábito também, ou o costume, que era relativamente comum, de autorizar escravizados a morar sobre si na cidade, cria uma demanda por moradias populares. Essas moradias populares acontecem em grande medida na forma dos cortiços. Os cortiços, ou casas de cômodos, eram muitas vezes velhos casarões dos tempos da colônia ou do império, com muitos andares divididos com tapumes de madeira, cortinas esticadas que abrigavam várias famílias como uma espécie de moradia coletiva. Na região portuária, no centro do Rio de Janeiro, aos pés do Morro da Providência, da Conceição, do Pinto, entre outros, se formou ao longo do século uma comunidade majoritariamente negra, que ficou conhecida como Pequena África. Foi nos casarões dessa região que nasceu o samba na casa das tias baianas, como Tia Ciata, que se difundiu os blocos de carnaval com Hilário Jovino e os candomblés da casa de João Alabá. Mas a proliferação desse tipo de moradia, de gente preta e pobre, há algum tempo era alvo de uma campanha feroz da sociedade civil e da classe política. E como ouvimos no último episódio de Apartheid Tropical, toda essa ideia foi influenciada por pseudociências racistas que postulavam que o negro estava predestinado à criminalidade e o vício. O regime republicano, estabelecido em 1889, apenas um ano e meio depois da abolição da escravidão, estava calcado em ideias distorcidas sobre ordem e progresso, e via nos cortiços o símbolo máximo do atraso civilizatório do Brasil. Um passado a ser combatido e eliminado. Segundo eles, a ordem só viria pelo controle social das camadas populares, e o progresso só seria possível num país profundamente embranquecido. E na cabeça deles, isso só seria possível quando todos os cortiços e moradias populares fossem completamente eliminadas do centro da cidade, da capital federal. E para essa missão, o presidente da República tinha um nome: Cândido Barata Ribeiro. Barata Ribeiro era médico, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e um orgulhoso higienista. E por isso o presidente da República, Floriano Peixoto, nomeou ele prefeito do Rio de Janeiro em 1892. A sua missão era eliminar os cortiços da cidade, e ele foi nomeado para o cargo mais importante da cidade porque era especialista nesse tipo de moradia. Obteve seu doutorado com uma tese em que defendia claramente a eliminação de todas as moradias populares. Segundo ele, só assim seria possível resolver todos os problemas sociais da cidade. Então Barata Ribeiro fez disso o carro-chefe da sua administração. De início, a tentativa era disciplinar os cortiços, disciplinar de duas maneiras. Primeiro, estabelecendo parâmetros para a existência deles. Então, eles têm que estar bem cuidados, têm que estar limpos, isso na linguagem deles, né? Tem que estar limpo, bem cuidado, tem que ter um determinado número de uma cubagem interna, tem que ter janela, essas coisas. Depois, eles começam a restringir a presença deles, a proibir a presença deles em certas regiões da cidade. E depois, eles começam a proibir a própria existência de cortiços, né? Que leva, principalmente já no período republicano, nos anos 90, a iniciativas para a demolição de vários cortiços. O mais famoso na história é o Cabeça de Porco, por causa do tamanho que ele tinha, mas você começa realmente a ter uma política de demolição desses cortiços. Mas para realizar esse projeto de derrubada dos cortiços, o prefeito precisaria de mais que boa vontade e um cargo público. Precisava também de aliados em setores empresariais da cidade. É que seu plano era derrubar as moradias de gente preta e pobre para construir o que ele chamava de casas em boas condições de higiene. Mas essas casas em boas condições de higiene não seriam dadas aos moradores dos cortiços que porventura fossem demolidos. Não. As novas construções fariam parte de um projeto maior de especulação imobiliária que estava tomando a cidade naquele momento. A expansão e a eletrificação das linhas de bonde abriram a possibilidade de novos negócios imobiliários. Fazendas e chácaras falidas depois da abolição eram compradas e loteadas. Foi assim que Copacabana nasceu, por exemplo. Um empresário, dono dos bondes, criou uma linha que ia até um antigo areal deserto habitado apenas por pescadores
E logo depois disso, os terrenos foram loteados e a população nativa teve que encontrar um outro lugar para morar. E a região foi tomada por gente rica que vive lá até hoje. A região central da capital federal estava num processo inverso. Cada vez mais era tomada por cortiços e moradias populares. O centro do Rio, principalmente a região portuária, estava cada vez mais negro. Isso foi empurrando as pessoas ricas da cidade para outras partes, como Laranjeiras, Botafogo, Flamengo. Não à toa, ainda hoje, esses são os bairros considerados nobres, integrantes do que hoje nós chamamos de Zona Sul. Mas era no centro que ficavam as instituições de Estado, as sedes de jornais e as empresas mais importantes da cidade. Foi nesse contexto que um cortiço chamado Cabeça de Porco entrou na mira do prefeito Barata Ribeiro. Ele se uniu com 2 empresários, Vieira Souto e Carlos Sampaio, que tinham interesse de negócios para o local e o sucesso da empreitada dependia da demolição do Cabeça de Porco. O Cabeça de Porco era um cortiço famoso por conta do tamanho e da quantidade de habitantes que tinha. Jornalistas e políticos, há anos, vinham manifestando sua insatisfação com a existência daquele cortiço gigantesco bem no coração da cidade, quase ao lado da Estação Central do Brasil. Ele estava localizado na rua Barão de São Félix, no centro do Rio de Janeiro, numa rua sem calçamento que ficava nos limites da pequena África. Quem passasse pela frente do Cabeça de Porco não podia imaginar o tamanho dele por dentro. Passando pela entrada principal, por debaixo do grande arco com a figura de uma cabeça de porco estilizada, você estaria no corredor principal. Para cada lado que olhasse, veria um aglomerado de cortiços, casarões, que se misturava com estábulos, currais de porco e galpões. Tudo isso misturado formava um labirinto de vielas estreitas de proporções gigantescas para os padrões da época. Aquilo era visto pelas elites locais como um refúgio de criminosos, capoeiras e assassinos, e um atestado negativo do nosso atraso frente às nações europeias. O local, na verdade, abrigava cerca de 4.000 pessoas, negras, gente trabalhadora, trabalhadores do porto, costureiras, ambulantes, rezadeiras e todo tipo de trabalhadores informais. Mas no dia 26 de janeiro de 1893, aquela harmonia desorganizada encontraria o seu fim. Por volta das 7h30 da noite, uma tropa do 1º Batalhão de Infantaria invadiu o Cabeça de Porco pela entrada principal e cercou o local para que ninguém entrasse nem saísse. Aquilo parecia ser o anúncio de uma grande tragédia. Do lado de fora, fitando o grande portal em arco com a figura de uma cabeça de porco que ficava na entrada, estava o prefeito do Rio de Janeiro, Barata Ribeiro. Ele estava presente para garantir o sucesso da empreitada. Ao seu lado estava Vieira Souto e Carlos Sampaio, que juntos concederam 40 operários de sua empresa para ajudar a demolir os sonhos e as memórias de vida de gente preta e pobre. Com fuzis e espadas em riste, os soldados ocuparam o corredor central e as saídas para as vielas laterais, a fim de abafar possíveis focos de resistência. Mas nada podia ser feito. Os moradores locais foram pegos de surpresa. Por volta das 9h30 da noite, um outro batalhão invadiu o local, dessa vez armados com marretas, picaretas e pés de cabra. Cerca de 150 funcionários da prefeitura e os 40 operários da iniciativa privada avançaram contra o alvo. A ordem era clara: botar tudo abaixo. Tochas de fogo iluminavam com luzes trêmulas o trabalho insistente das marretas. Em poucos minutos, uma nuvem de poeira foi suspensa no ar, deixando o clima ainda mais dramático. Em meio à barulheira e à penumbra da noite, mulheres e homens saíram de seus quartinhos para implorar que deixassem eles ficarem ali por mais 24 horas, mas ninguém os ouviu. Em uma outra parte, enquanto um dos funcionários da prefeitura destelhava um casebre, crianças e mulheres saíam com móveis, colchões e tudo de valioso que pudessem carregar. Na manhã seguinte, foi constatado que não existia mais o Cabeça de Porco. No seu lugar, estava apenas uma montanha poeirenta de entulho. E foi no entulho do Cabeça de Porco
que recolheram os pedaços da sua esperança. A população negra não podia se dar ao luxo de chorar suas perdas. Precisavam caminhar, pois o poder público não tinha nenhum plano para eles. Então pegaram os restos de madeiras e sobras de material que restou da demolição e subiram a encosta de um morro que ficava atrás do cortiço. O morro, ainda sem nome, no futuro ficaria conhecido como o Morro da Providência. Eles não sabiam, mas estavam fundando a primeira favela do país. Os jornais do dia seguinte tripudiaram sobre a dor de milhares de famílias negras. No jornal O Tempo saiu o seguinte: metemos uma lança em África, espostejando o cabeça de porco. Na capa da revista Ilustrada, uma das mais famosas na época, saiu um desenho bem grande de uma enorme cabeça de porco servida numa bandeja para o leitor. Sobre ela, uma barata asquerosa simbolizava o prefeito da cidade, seguido de um poema satírico que contava a história de como a barata roeu a cabeça de um porco. Deixa eu ler aqui para vocês terem uma ideia do que se tratava. Era de ferro a cabeça, de tal poder infinito, que se bem nos pareça, devia ser de granito. No seu bojo secular, de forças devastadoras, viviam sempre a bailar punhos e metralhadoras. Por isso viveu tranquila, dos poderes temerosos, como um louco cão de fila, humilhando os poderosos. Mas eis que um dia a barata deu-lhe na telha almoçá-la, e assim foi, sem patarata, roendo até devorá-la. De um modo geral, a imprensa celebrou a derrubada do cortiço como um símbolo do avanço civilizacional do Brasil. E o prefeito Barata Ribeiro recebeu os louros daquela vitória. Do outro lado, longe dos holofotes, sem qualquer cobertura midiática, as famílias desabrigadas precisavam reconstruir sua vida. Ninguém colheu depoimento deles. Ninguém quis ouvir o que eles tinham para dizer. Sem vez e sem voz, de um dia para o outro, eles acordaram morando na rua. Ninguém quis saber o que eles pensavam. Um pouco mais de 100 anos depois, eu fiz o mesmo trajeto daqueles desabrigados do Cabeça de Porco. Subi a Providência e fui ouvir o que tinham a dizer. É uma favela cercada de histórias e dentro dela também tem muitas histórias só dos ex-combatentes da Guerra de Canudos. Vim para cá porque não receberam o pagamento deles, né? Aqui é o Cosme Philipsen novamente. Os antigos voluntários da pátria, que em sua maioria eram negros, que davam a sua vida por muito pouco. Isso que ele está falando aconteceu 4 anos depois da derrubada do Cabeça de Porco. Soldados egressos da campanha de Canudos receberam autorização dos chefes militares para ocupar o morro que ficava atrás do velho cortiço. Conta a tradição que eles deram o nome a ele de Morro da Favela. Favela era uma planta muito comum em Canudos, e lá tinha um morro de formato parecido com aquele ali no centro do Rio. Naquela época, todos chamavam aquele morro de favela. Providência foi um nome dado só alguns anos depois. O Morro da Favela cresceu e passou a fazer parte da paisagem da cidade. Em pouco tempo, qualquer moradia precarizada construída na encosta dos morros seria chamada genericamente de favela. Morar no morro não era fácil, e até hoje não é fácil. Quem vai construir uma casa lá em cima tem que pagar 2 vezes para construir. Pagar pelo material e pagar para quem vai carregar, ou a própria pessoa, né, destruir a sua coluna para subir numa parte que não sobe carro, não sobe teleférico. Então o teleférico é feito para um lugar onde já há uma facilidade de subida, né, que sobe caminhão da Conlurb, sobe moto, sobe carro. Então acredito que é uma persistência de os mais pobres que queriam morar pelo centro, vieram morar aqui na Providência para poder estar próximo do trabalho. E isso é consequência direta das políticas públicas, ou a falta delas,
que sucederam o 13 de maio, a abolição da escravidão. Muitas pessoas negras abandonaram o campo, as fazendas dos seus antigos senhores e migraram para a capital federal na esperança de encontrar trabalho e uma vida digna. Mas encontraram um Estado repressor empenhado em extirpar a população negra da vida social brasileira. Havia um projeto, um plano de modernizar o Brasil, começando pela capital federal, mas os pretos e pobres estavam fora dele. Isso fica evidente nos anos que sucederam à queda do Cabeça de Porco. Poucos meses depois disso, Barata Ribeiro foi deposto do cargo de prefeito. Sua permanência no comando da capital federal durou apenas 5 meses. Na época não tinha eleições, a indicação à prefeitura do Rio de Janeiro era feita pelo presidente, mas precisava da confirmação do Senado. E por uma questão de política, o Senado votou pela saída do Barata Ribeiro. Mas acontece que o plano de modernização e higienização do Rio de Janeiro não era uma coisa de mandato, era um projeto de país. As classes dirigentes da República estavam obcecadas pela ideia de progresso e civilização. Circulava no imaginário das elites nacionais a ideia de que o Brasil, o Império, deixou uma herança de atraso e incivilidade na nação, e que agora cabia aos republicanos botar o país nos trilhos. Como vimos no primeiro episódio de Apartheid Tropical, uma das justificativas mais fortes para o suposto atraso da nação era o fato de que aqui tinha muita gente negra, muitos mestiços, e seu modo de vida era um risco para o futuro da nação. Se o Brasil quisesse se tornar um país verdadeiramente moderno e civilizado, precisaria olhar para a Europa. E o Rio de Janeiro, como capital do Brasil, deveria alcançar o mesmo nível das demais capitais do mundo. E para isso acontecer, deveria passar por uma grande reforma urbana. Foi com essa plataforma política que Rodrigues Alves foi eleito presidente do Brasil em 1902. Ele prometeu entregar uma transformação radical no Rio de Janeiro e transformar nossa capital numa Paris tropical. Só tinha um problema. No caminho do progresso, estavam milhares de famílias pretas e pobres que moravam em cortiços, casas de cômodos e outros tipos de moradias populares. Se quisesse mesmo uma Paris nos trópicos, teria que botar tudo abaixo. E para essa missão, ele tinha um nome: Francisco Pereira Passos, o homem que entraria para a história como prefeito do Bota Abaixo. O Pereira Passos era um homem de confiança do Rodrigues Alves, porque era um dos maiores engenheiros do Brasil, tinha sido presidente da Estrada de Ferro Pedro II. Esse é André Nunes Azevedo, professor da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e autor do livro A Grande Reforma do Rio de Janeiro. Trouxe de Salt Lake City em 1891, nos Estados Unidos, implanta o sistema cremalheira de subida de ferrovias em 1881, trouxe do Monte Rig, na Suíça. Né? Então era realmente um cara muito diferenciado. Além da competência profissional para isso, ele também atendia os interesses de uma antiga elite escravista que agora estava no comando do país. E era alguém também, enfim, um homem da elite. O pai dele era um grande traficante de escravos, fazendeiro da região de Mangaratiba, né? Ou seja, era um representante do latifúndio agroexportador escravista, né, brasileiro, tá, tradicional. Né? Então Pereira Passos era um homem de confiança pelo que é a sua origem. Como todo filho da elite brasileira do século XIX, Pereira Passos tinha como principais referências de civilização e progresso a França e a Inglaterra, mas carregou consigo a vida toda os traços dos valores de um Brasil rural e escravista. Era filho de Antônio Pereira Passos, escravista e fazendeiro do café, conhecido como Barão de Mangaratiba. Quando Pereira Passos fez 14 anos, o barão mandou ele para a corte, no Rio de Janeiro, para começar os seus estudos. Um pouco mais velho, se viu diante do dilema que todo jovem filho de fazendeiro passava: escolher se faria medicina, direito ou engenharia. Escolheu a menos prestigiada delas, a engenharia. Se formou em 1856 e no ano seguinte foi nomeado para o Corpo Diplomático Brasileiro em Paris. Lá, ele foi testemunha ocular de uma das maiores reformas urbanas da Europa moderna. O prefeito de Paris, Haussmann, transformou a cidade em um canteiro de obras por 20 anos.
ele rasgou um conjunto de largas e extensas avenidas e bulevares que moldaram a Paris que conhecemos hoje. O plano de Haussmann tinha como uma das suas estratégias principais a neutralização das classes trabalhadoras revolucionárias de Paris. Por isso, jogou ao chão centenas de cortiços e moradias populares, muito comum entre os trabalhadores. Pereira Passos viu tudo isso acontecer diante dos seus olhos. Voltaria para o Brasil com essa experiência na bagagem e aqui se tornaria o Haussmann tropical. Mas apesar de idealizar o Rio de Janeiro como uma Paris nos trópicos, o presidente do Brasil, Rodrigues Alves, tinha objetivos diferentes do modelo parisiense. Então, havia uma preocupação em reordenar a imagem da cidade para atrair mão de obra imigrante. Claro que aí também residia, isso não fica manifesto na documentação, mas uma ideologia de embranquecimento, isso aí você não tem a dúvida. Depois da abolição, os cafeicultores paulistas passam por uma enorme crise de mão de obra. Circulava em São Paulo um plano de substituição da mão de obra escravizada por imigrantes europeus. Eles acreditavam que pessoas negras não estavam aptas para o trabalho livre e nem para viver em sociedade. Quando os cafeicultores paulistas chegaram ao cargo mais alto do poder republicano, trouxe consigo suas ideologias de branqueamento e pôs em prática na forma de reformas legais e urbanas. Então, reformar a cidade que tinha fama, como dizia a população estrangeira, de cemitério do homem branco. Então, isso é uma coisa que espantava a imigração e mantinha a crise de mão de obra para eles, para os cafeicultores. Além da questão racial, tinha uma questão econômica. O Rio de Janeiro era o principal porto de exportação do Brasil na época. Precisava de uma estrutura melhor, de avenidas e bulevares mais largas e mais extensas, assim como Paris projetada por Haussmann. Faltando pouco para o ano de 1902 acabar, no dia 30 de dezembro, o presidente Rodrigues Alves chamou Pereira Passos para ser prefeito da capital da República. Como todos os dias, Pereira Passos se vestiu como se fosse um inglês vitoriano, utilizando fraque, chapéu duro e uma bengala debaixo do braço, e recebeu das mãos do antecessor, o coronel Leite Ribeiro, o comando da prefeitura. A repercussão na imprensa foi positiva. O Correio da Manhã, um dos jornais mais populares na época, elogiou o perfil técnico do novo prefeito, além da sua postura politicamente neutra. Na revista O Malho, Pereira Passos ganhou retrato ilustrado, cobrindo uma página inteira, acompanhado de uma crônica elogiosa. Imbuído dessa autoridade e prestígio, Pereira Passos estava decidido a terminar o que Barata Ribeiro começou. Dessa vez, não derrubaria apenas um cortiço, derrubaria centenas deles. Mas ao contrário do que se imagina, Pereira Passos não faria apenas uma reforma urbana, faria também uma reforma nos costumes. O modo de viver carioca, profundamente influenciado por culturas africanas, se tornaria um alvo fácil para o prefeito. Tem uma ideia de que é interessante que se aniquile o passado para que o progresso possa se instaurar. O progresso só se instaura pelo arrasamento do passado. Que passado é esse? É o passado da monarquia, de tudo que é ligado à escravidão, ao elemento negro, aos traços de cultura popular de origem africana, como era o caso dos vendedores ambulantes, figura comum nas ruas do Rio de Janeiro, que ganhou popularidade na época da escravidão, quando escravos de ganho saíam pela cidade vendendo coisas para o lucro do seu senhor. Era muito comum que o escravo tivesse uma vaquinha do seu senhor e passasse de porta em porta ordenhando a vaca, dando leite, vendendo perus, vendendo vassouras, vendendo bananas, refrescos, água potável, e por aí vai. Então, esses resquícios, esses ecos da cidade escravista, e tudo que está ligado, óbvio, à cultura negra, se desejava apagar. Foi então que Pereira Passos baixou uma série de códigos de posturas relacionados ao comportamento dos cidadãos. Ficavam proibidos, por exemplo, o ato de cuspir nas ruas, de soltar fogos de artifícios,
a existência de cachorros soltos pela cidade, a prática da medicina popular, mas não só isso. Ficavam proibidos qualquer tipo de vendedor ambulante, e essa medida atingia diretamente a população negra. Em 1890, apenas 2 anos depois de abolir a escravidão, o Estado brasileiro promulgou um novo Código Penal. E nesse código nós conhecemos a figura do vadio. No artigo 399, o código dizia que estava sujeito à pena de prisão todo aquele que não achasse um meio de ganhar a vida, que não tivesse uma profissão ou emprego formal. Era o crime de não fazer nada. Sem oportunidade no mercado de trabalho, boa parte da população negra nesse período recorre à informalidade, trabalhando como vendedores ambulantes, quituteiras, feirantes, trabalhadoras domésticas e todo tipo de atividade urbana que antes era exercido por escravos e agora podia ser remunerada. Porém, fechando ainda mais o cerco contra a população negra, Pereira Passos editou a legislação municipal proibindo o exercício de boa parte dessas profissões ligadas à população negra, jogando um número incontável de pessoas no desemprego, deixando todas elas à mercê da lei da vadiagem. Se trabalhassem na informalidade, estariam descumprindo as leis do município. Se não trabalhassem, estariam cometendo uma contravenção prevista no Código Penal do país. Ou seja, não tinha saída. As batucadas, a capoeira, o culto religioso afro-brasileiro, isso não era desejado por essa elite. Essa elite entendia que para o Brasil entrar em progresso e civilização, o Brasil precisaria embranquecer a sua alma, sobretudo, e precisaria se ocidentalizar. E para se ocidentalizar, esses traços negros, que vêm da tradição escravista, essas formas de ocupação do espaço urbano precisariam ser extirpadas. E todo esse esforço de ordenamento dos costumes, da patrulha dos comportamentos, convergia para o objetivo de tornar a capital republicana uma cidade civilizada. Civilizada aqui entre muitas aspas. Essa era uma condição primordial para que o Brasil pudesse se inserir no mundo do progresso e ombrear com as nações europeias. Nesse sentido, a grande reforma conduzida pelo presidente Rodrigues Alves e o prefeito Pereira Passos tinha um papel fundamental no destino da nação, pois na crença de boa parte dos engenheiros cariocas, o meio, a cidade, poderia influenciar a moralidade dos indivíduos. Então, se você corrige o meio, se você retifica as ruas, as alarga, dá iluminação elétrica, melhora as fachadas, que isso entra na alma do cidadão, né? E isso é fundamental para regenerar aquele cidadão alquebrado, que não é alguém que dá um contributo para o progresso e para a civilização. O projeto de Pereira Passos de abrir largas avenidas e vias arteriais ligando o centro à Zona Sul e também à Zona Norte saiu do papel poucos meses depois da sua posse. Em pouco tempo, o Rio de Janeiro se tornou um enorme canteiro de obras, e Pereira Passos, assim como Haussmann em Paris, rasgou a cidade em muitas direções, deixando um rastro de entulho, madeira e poeira. Estavam oficialmente aberta a Era das Demolições. Era o início do bota abaixo. Durante os meses que se seguiram, a antiga cidade ia dando lugar a uma nova. Saíram as ruas apertadas, os becos e as velhas construções, e entraram as ruas largas e retas, a iluminação e a eletricidade. O governo federal empreendeu uma reforma colossal no porto do Rio de Janeiro, e a partir de lá resolveu criar sua própria Champs-Élysées, que aqui teria o nome de Avenida Central, que hoje é conhecida como Avenida Rio Branco. A nova avenida teria 2.000 metros de comprimento e 33 de largura e uniria o Rio de Janeiro de mar a mar. Isso é, do Porto até a Avenida Beira-Mar, construída por Pereira Passos, onde hoje ficam os bairros do Catete, Flamengo e Botafogo. A Avenida Central foi concebida para escoar com facilidade os produtos do porto para a rede de comércio estabelecida no centro da cidade. Mas não demorou muito para que se planejasse o seu embelezamento nos moldes das principais avenidas de Paris. E assim foi feito. A construção de refúgios arborizados no centro da via foi inspirado diretamente na capital francesa. A comissão construtora da Avenida Central
criou um concurso de fachadas dando prêmio ao projeto vencedor. Tudo isso, árvores, as fachadas imponentes, esse clima parisiense, era visto como uma espécie de renascimento estético da cidade e um avanço progressivo na direção de um ideal de civilização eurocêntrica. Junto com as obras da Avenida Central foi construído o belíssimo edifício do Teatro Municipal, decorado pelos escultores e pintores mais importantes da época. Artesãos europeus fizeram vitrais e mosaicos baseados na ópera francesa. Ali perto também foi construída uma nova sede para a Biblioteca Nacional, no edifício monumental às margens da Avenida Central. Tudo isso, toda essa beleza parisiense, teve um custo. Um efeito colateral: a demolição de centenas de casas, dentre elas muitas moradias populares, muitos cortiços. E como resultado, milhares de pessoas pretas e pobres ficaram sem moradia do dia para a noite. Se a demolição do Cabeça de Porco fez nascer a primeira favela do Brasil, o Bota Abaixo de Pereira Passos ajudou a acelerar o processo de favelização dos morros cariocas. Muitas dessas milhares de famílias sem casa, a exemplo do que ocorreu na Providência, começaram a subir as encostas dos morros para construir suas moradias. Outras se espalharam pelos subúrbios ou improvisaram moradias coletivas nos casarões abandonados pela elite carioca, agora habitantes dos palacetes de Botafogo e Flamengo. Num processo de segregação espacial sem precedentes, o Estado brasileiro jogou milhares de famílias negras na rua, e elas, sem escolha, deram uma solução para o seu problema de moradia. Construíram casas precárias, fundaram favelas e foram viver nas margens da sociedade republicana. E o pior ainda estava por vir. Aqui no mesmo artigo 399 do Código Penal da República, dizia que se o sujeito fosse encontrado sem trabalho e não pudesse comprovar que tinha domicílio certo, ou seja, endereço legítimo de sua casa, poderia ser detido com pena de prisão. Isso mesmo. Se numa abordagem policial você não conseguisse comprovar o domicílio certo, estava sujeito à pena de prisão, encarceramento por não ter casa. E as moradias nas favelas recém-criadas não tinham rua, nem número, nem esgoto, nem luz, nem nada. A Paris nos trópicos foi projetada para um tipo bem específico de pessoa. E ela, com certeza, não era uma pessoa negra. Cada vez que a legislação tentava organizar esse mundo das favelas, formalizar as coisas, o que ela fazia era concentrar o direito formal de propriedade em poucas mãos e reduzir todos os outros à moradia informal, que na verdade era uma construção legal da exclusão. Aqui, novamente, o professor Sidney Chalhoub. A informalidade é uma construção legal da exclusão. Quer dizer, o ilegal é produzido pelo legal. Toda vez que você tem uma estruturação legal de alguma coisa, o intuito é lançar a opção de gente na ilegalidade. A questão da residência realmente se torna um problema. E é um problema que é alimentado por esses mecanismos de construção da informalidade por meio de vias legais de exclusão. É um crime perfeito. Você não oferece emprego ou meios de sustento aos libertos e logo em seguida criminaliza a vadiagem. Você tira a casa das pessoas negras e criminaliza suas moradias informais. E aos poucos, o Estado brasileiro fechava o cerco sobre a população negra. E uma coisa importante também, que a gente deve reparar, é que esses mecanismos, via de regra, nunca usam uma linguagem racializada. Isso é a mágica da exclusão racial brasileira. Não é? Quer dizer, você cria essas exclusões todas sem que você diga os pretos que moram na favela precisam apresentar. Não é assim que funciona. Não é África do Sul, não são esses lugares. Você tem a linguagem desses dispositivos legais, é uma linguagem que não recorre a nenhuma denotação racial, a racialização. Isso faz com que permita alimentar essa noção de democracia racial. Esse sistema legal de exclusão não ficou restrito à capital da República. Praticamente todas as principais capitais do Brasil passaram por processos semelhantes na formação das periferias urbanas, que empurrou a população negra para as bordas, para as margens da sociedade brasileira. Esse processo de demolição na capital
foi largamente documentado na imprensa da época, nos grandes e pequenos jornais. Virou pano de fundo para diversos personagens e textos literários de escritores como Lima Barreto. Mas em todos esses lugares, nos jornais e literatura, eu procurei alguma liderança, algum representante do povo que ficou sem casa, mas não encontrei, nem no Cabeça de Porco, muito menos nas reformas do Pereira Passos e Rodrigues Alves. Eu queria saber se houve resistência organizada, se teve gente se reunindo para tentar reverter aquele processo, mas não encontrei. Nas fontes da imprensa da época, o presidente fala, o prefeito fala, o empresariado fala, as elites falam, mas não há um pio da população que foi obrigada a subir os morros e fundar as favelas. Isso não quer dizer que não houve resistência, que não houve organização coletiva, que não houve agência dos sujeitos negros envolvidos nesse processo. O que não houve foi o interesse de saber o que eles pensavam, como se organizavam e o que esperavam para o futuro do país. Ninguém quis saber. Mais de 100 anos depois, eu subi a Providência para conversar com o Cosme e percebi que o passado continua presente na vida da favela. Eu estava falando sobre esse jogo de perde-perde, né? A favela se forma por causa de remoções de moradia. Ah, sim. E depois acontecem remoções na favela. É porque tem um professor, o Mário Brum, que ele é historiador, vai dar aula sobre a história da favela e fala sobre o fantasma da remoção, né? Que favela, ela carrega isso para sempre, né? Ela sempre tem... A gente sempre tem esse medo das remoções que já vem de Pereira Passos. O governador Lacerda, na época da ditadura, acabou com várias favelas da Zona Sul, que hoje são áreas de rico, né? Ele removia porque era área de risco, mas tirar o S fica área de rico. Então hoje se tem casarões ou prédios que o metro quadrado é super caro, são em lugares que em volta da lagoa eram favelas e pobre não poderia estar ali. E o Cosme viu com seus próprios olhos ressurgir o fantasma das demolições e remoções, dessa vez na favela. Em 2009 a lei do Porto Maravilha foi aprovada, então, para a revitalização dessa região. E em 2011 começaram a acontecer as remoções aqui. A prefeitura veio anunciar a remoção de pelo menos 80% do morro. A Secretaria de Habitação estava tirando os moradores, marcando SMH na porta das casas. O Porto Maravilha foi um conjunto de obras de melhorias da região portuária do Rio de Janeiro, no contexto dos mega-eventos sediados no Brasil, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Morro da Providência, que fica na região portuária, receberia uma intervenção urbanística que pretendia instalar um percurso de visitação da favela que incluiria galerias, livrarias, cafés e placas informativas sobre a história da favela e também um teleférico. Mas para isso, iriam remover pelo menos 830 domicílios. Mas nenhum morador foi comunicado ou consultado até receber a marcação no muro com a sigla da Secretaria Municipal de Habitação, SMH. Boa parte desses moradores seriam removidos para que pudessem construir a estação de teleférico onde eu e Cosme estávamos conversando durante essa gravação. Mas eu era contra a construção desse teleférico, porque a gente já sabia que ele ia ficar parado. Inclusive hoje ele não está funcionando. Então ele só funcionou na Copa e Olimpíadas. Ele estava pronto em 2012, em 2014, antes da Copa, ele abriu, e em 2016, quando acabou as Olimpíadas, ele fechou. Até hoje está fechado. A gente já sabia que ele ia exatamente funcionar dessa forma. Aí, e a prioridade do morro não era teleférico, era saneamento básico, vagas nas creches. É o Brasil repetindo no presente os mecanismos de exclusão do passado. A ironia dessa história toda é que a Providência nasceu da demolição e da remoção de famílias que moravam no Cabeça de Porco. E mais de 100 anos depois, as demolições e remoções subiram o morro para mais uma vez deixar eles no olho da rua. Mas os moradores da Providência se mobilizaram coletivamente. Cosme foi uma das tantas pessoas que encabeçaram a luta contra as remoções na favela. A comunidade se uniu e criou uma comissão de moradores que se organizou em dezenas de reuniões e assembleias públicas.
e com apoio de movimentos sociais por moradia, moveu uma ação civil coletiva contra o município. E diferente do que aconteceu no passado, eles conseguiram impedir a remoção e a destruição das casas de centenas de famílias. A mobilização coletiva dos moradores da Providência impediu que o Estado brasileiro continuasse mais um processo de exclusão espacial numa das maiores cidades do país. Veja, ao contrário do que se imagina, a história é feita também por gente comum, gente do povo. No passado, a imprensa, os veículos oficiais não deram voz às vítimas do bota abaixo de Pereira Passos e nem da destruição do Cabeça de Porco. Hoje, mais de 100 anos depois, Cosme Philipsen e tantos outros favelados, herdeiros dessa história, têm disputado as narrativas sobre a favela e os favelados. Ele tem atuado como ativista dos direitos humanos e moradia, e também tem preservado e difundido a história e a memória da favela a partir da favela. Não só para isso, mas para combater qualquer desigualdade e abusos, abuso de poder. Eu acho que o avanço da educação popular, a luta conjunta, né, com os territórios, enfim, com as pessoas que se despertam, né? Eu acho que se a gente não tivesse aí uma negada mais consciente, politizada, estudada, a gente estaria ainda sem essa discussão que nós estamos tendo hoje. Então, não arredar o pé e continuar avançando, né? Eu acredito muito na educação popular. Depois da nossa conversa, eu desci o morro na direção oposta a que subi. Ao invés de sair na central do Brasil, próximo à localização do que um dia foi o Cabeça de Porco, eu saí do outro lado, na região portuária. Caminhei por ali pensando ainda sobre como o passado ainda se faz presente nessa cidade. Mas não só nos monumentos, prédios e relógios como o da Central. Não, ela se faz presente nos mecanismos de exclusão que se reeditam de outras formas no presente. Não só no Morro da Providência, mas nas mais diversas favelas, periferias, mocambos, quilombos e aldeias. Enquanto o Brasil não encarar o seu passado, não haverá um futuro. O projeto do Brasil para nós, população negra, era o abandono. Através de mecanismos sofisticados de segregação racial e espacial, o Estado escondeu em suas leis armadilhas jurídicas para barrar o avanço e o crescimento da população negra. No próximo episódio de Apartheid Tropical, você vai ouvir como a lei foi usada para encarcerar gente preta e quase matou ainda no nascimento a principal manifestação musical brasileira, o samba.